Quem ama, apoia. Se inscreve, deixa um like e um comentário, tá? Mas só se quiser, eu não quero te forçar nada. Nossa, que canseiro. Eu quis aproveitar esse tempo sozinha pra ficar um pouco longe da minha família e ter paz de espírito e nos meus pensamentos. A minha tia tem uma coleção de livros e eu encontrei aqui um livro muito interessante sobre os 12 trabalhos de Hércules. Eu adoro mitologia grega, inclusive é um dos motivos para eu ter buscado estudar artes. E esse livro conta um pouco da história de Hércules. E tem uma parte muito interessante sobre os 12 trabalhos. Deixa eu encontrar. Aqui tem um capítulo muito bom, falando um pouco sobre quem é Hércules e a lista de trabalhos dele, a lista com os 12 trabalhos. Cada capítulo fala um pouco sobre cada um dos trabalhos. Mas na introdução a gente já vê quem era Hércules, tem um resumo sobre ele. Aqui, Hércules ou Heracles. Hércules ou Heracles foi um herói da mitologia grega, conhecido por sua grande força. Era filho de Zeus e Alcmena, mas na série da Disney ele é filho de Hera. Sua primeira esposa e seus filhos foram assassinados por ele mesmo ao ter um acesso de loucura causado por Hera. Hera, que na série animada é a mãe dele. Lembra daquela série da Xena, que tá ligada à série do Hércules? Muito bom, nossa, muito bom. A Hera era mesmo a vilã, a deusa vilã. E eu já assisti um filme que fala sobre, que tem essa parte, é um filme com pessoas de verdade, e tem essa parte de ele ter um acesso de loucura e assassinar os filhos e a esposa, a primeira esposa. Morreu incendiado em uma pira, mas foi imortalizado por Zeus. Eu vou pular algumas partes porque eu quero ver sobre os 12 trabalhos. Hércules, também conhecido como Heracles, foi um herói da mitologia grega que ficou famoso por ser dotado de força sobre-humana. Há inúmeros relatos que contam seus feitos, e os mais famosos foram os 12 trabalhos, missões de grande dificuldade que foram executadas por ele. Os historiadores acreditam que seu mito tenha surgido em povos de caçadores no período neolítico, permanecendo no imaginário dos habitantes da Grécia. Hércules é tradicionalmente conhecido como um herói ou semideus, mas seu mito narra sua ascensão ao Olimpo, o que sugere sua transformação em um deus. Hércules era filho de Zeus e Alcmena. O herói ainda teve um pai adotivo, chamado Anfitrião, marido de sua mãe. Ela engravidou de uma relação que teve com Zeus, depois que ele se disfarçou de anfitrião para enganá-la. Tem sempre uma coisa assim, já percebeu? Eu acho que aqui também tem a história da Medusa. Essa eu vou querer ler. Mas deixa eu continuar com os 12 trabalhos de Hércules. Aqui... Quais foram os 12 trabalhos de Hércules? Depois de adulto, Hércules casou-se com Mégara, filha de Creonte, o rei de Tebas. A união entre os dois foi feliz e junto
juntos tiveram 5 filhos. No entanto, ela se encerrou de maneira trágica. Hera continuou perseguindo Hércules e, em determinado momento, lançou sobre ele um feitiço que o levou à loucura. Momentaneamente, Hércules foi tomado por uma fúria, o que fez... Não. Hércules foi tomado por uma fúria que o fez assassinar a própria esposa e os 5 filhos. Após isso, ele sentiu um enorme remorso e então foi até um oráculo em Delfos pedir um conselho para Apolo sobre o que deveria fazer. O conselho que ele recebeu foi procurar Euristeu, rei de Micenas, Tirinto e Argos, e oferecer a ele seus serviços. Mais uma vez, Hera interferiu na situação e manipulou Euristeu para que ele solicitasse somente tarefas impossíveis para Hércules. Ao todo, o rei demandou 12 trabalhos, que foram os seguintes: matar o leão de Nemeia, matar a hidra de Lerna, capturar a corça de Cereneia, capturar o javali de Erimanto, limpar os estábulos de Augias, tem acento Augias, matar as aves do lago Estínfalo, matar o touro de Creta, capturar os cavalos de Diomedes, roubar o cinturão de Hipólita, rainha das Amazonas, capturar o gado de Gerião, capturar os pomos de ouro do jardim das Hespérides e capturar o cão de Hades, Cérbero, aquele cão de 3 cabeças que guarda a entrada do inferno. Nossa, aqui tem muito matar, capturar, tem roubar, tem só um que é limpar os estábulos de Augias. Tem cada trabalho, cada um desses 12 trabalhos tá aqui em capítulos, o que é maravilhoso porque isso vai me dar tempo, uma desculpa para ficar de boa, para relaxar um pouco e principalmente para ler, que é o que eu tô precisando agora. Em seus trabalhos, Hércules tinha frequentemente a companhia de um jovem companheiro. De acordo com Licínio e outros autores antigos, como por exemplo Iolau, seu sobrinho. Se eu não me engano, Iolau era o melhor amigo dele naquela série antigona. E eu acho que eles não eram parentes, na série pelo menos. Mas a série também é uma criação fictícia inspirada nesses contos, lendas, histórias. Embora ele devesse inicialmente realizar apenas 10 trabalhos, este auxílio fez com que ele tivesse de realizar 2 a mais, já que Euristeu não contou o trabalho da Hidra, porque Iolau o havia ajudado, ou os estábulos de Augias, pelo qual recebeu pagamento pelo trabalho, e que foi realizado pelas águas de um rio. Aquela coisa, né? Você pede pra alguém fazer uma coisa, a pessoa faz do jeito que você não queria. Ela faz do próprio jeito. E aí você acha ruim e diz que não valeu. Então ela tem que fazer outra coisa. A ordem encontrada em Pseudo-Apolodoro. Nossa, eu tô lendo muito mal hoje. É a seguinte: no Peloponeso, estrangulou o leão de Nemeia, maior leão do mundo, filho dos monstros Ortrus e Equidna. Os habitantes do local não conseguiam matar, pois a única coisa que poderia perfurar o couro era a própria garra do leão. Na segunda tentativa de matá-lo, tendo a primeira sido infrutífera, estrangulou-o após com ele lutar. Acabada a luta, arrancou a garra do leão e tirou o couro do leão para utilizá-lo como peça do vestuário. A criatura converteu-se na constelação de Leão.
Interessante. Eu sou leonina. O segundo trabalho matou a Hidra de Lerna. Eu lembro dessa Hidra no filme do Percy Jackson. Filha monstruosa de duas criaturas grotescas, a Equidna e Tifon. Era uma serpente com corpo de dragão que possuía 9 cabeças, uma delas parcialmente de ouro e imortal, que se regenerava. Mal eram cortadas e exalavam um vapor que matava quem estivesse por perto. Hércules matou-a cortando suas cabeças, enquanto seu sobrinho Iolau impedia sua reprodução, queimando suas feridas com tições em brasa. A deusa Hera viu ajuda à serpente, um enorme caranguejo, mas Hércules pisou e o animal converteu-se na constelação de Câncer. Por isso o símbolo do signo de Câncer é um caranguejo. Por fim, o herói banhou suas flechas com o sangue da serpente para que ficassem envenenadas. Aquele pirata não faz isso do Piratas do Caribe? Ele não pega veneno de sapo e coloca na espada? Boa ideia. O terceiro foi a corça de Cerineia. Alcançou correndo a corça de Cerineia, um animal lendário, com chifres de ouro e pés de bronze. A corça que corria com assombrosa rapidez e nunca se cansava era Taíget, ninfa que, para fugir da perseguição de Zeus, foi transformada por Ártemis no animal. Preste atenção em como isso sempre acontece. Zeus perseguiu a mãe de Hércules, né? E se disfarçou do anfitrião. Perseguiu essa ninfa também. Poseidon perseguia a Medusa. Temos aí um padrão comportamental de homens abusivos, apesar de deuses. Me perdi. Como ela tinha uma velocidade insuperável, Hércules a perseguiu incansavelmente durante 1 ano, até que, exausta, foi atingida por uma flecha disparada pelo herói. Ferida levemente, foi levada nos ombros do herói até o reino de Euristeu. Em outra versão do mito, Héracles tinha de capturar a corça, mas sem machucá-la. Ele a perseguiu durante 1 ano, até conseguir pegá-la com uma rede, porém ela acabou se ferindo. O herói pôs então a culpa em Euristeu, para que Ártemis se zangasse com ele. Em uma terceira versão, Hércules levou 1 ano para realizar o trabalho a seguir, que era capturar a corça que habitava o Monte Cerineu. Este animal parecia ser mais tímido do que perigoso e sagrado para Ártemis. Hércules finalmente aprisionou-a e estava levando-a para Euristeu quando se encontrou com Ártemis, que estava muito zangada e ameaçou matá-lo pelo atrevimento de capturar seu animal. Eu também faria isso. Mas quando ficou sabendo sobre os trabalhos, concordou em deixar Hércules levar o animal, com a condição que Euristeu o libertasse logo que o tivesse visto. O trabalho era capturar, né? Ele capturou, Euristeu poderia ver, confirmar, beleza, capturou, e libertar o animal. O javali de Erimanto. Capturou vivo o javali de Erimanto, que devastava os arredores, ao fatigá-lo após persegui-lo durante horas. Euristeu, ao ver o animal no ombro do herói, teve tamanho medo que foi se esconder dentro de um caldeirão de bronze. As presas do animal foram mostradas no templo de Apolo, em Cumas. O quinto trabalho. Limpou em 1 dia os currais do rei Algias, que continham 3.000 bois e há 30 anos não eram limpos. Como é que você não limpa essas estábulos? Que rei é esse? Estavam tão fedorentos que exalavam um gás mortal. Para isso, Hércules desviou 2 rios. Esse foi um dos trabalhos que não valeu. Sexto trabalho. Matou no lago Estínfalo, com suas flechas envenenadas, monstros cujas asas, cabeça e bico eram de ferro e que, pelo gigantesco tamanho, interceptavam no voo os raios do sol. Com seu arco, conseguiu matar alguns e os outros expulsou a outros países. Ou seja, mandou problema para outro lugar. Sétimo trabalho.
A sétima tarefa de Hércules era levar o touro de Creta vivo até Euristeu, que por sua vez o entregaria a Hera. O touro era enraivecido e aterrorizava o povo da ilha grega de Creta, pois Poseidon, o deus dos mares, o havia oferecido a Minos, rei local, em sacrifício, e o rei não teve coragem de sacrificar um animal tão bonito e tão forte. Hércules não só o capturou, como, montado no animal, o levou até Euristeu. Hércules vacilo. Castigou Diomedes, rei da Trácia, filho de Ares, possuidor de cavalos que vomitavam fumo e fogo, e aqui ele dava a comer os estrangeiros que as tempestades arrolavam à sua costa. O herói entregou a voracidade de seus próprios animais. Tem uma série, Hannibal, e no filme mais antigo também. Esqueci o nome dele. Mason, eu acho. Um dos vilões. Ele é meio obcecado pelo Hannibal. E ele tem uma criação de porcos, se não me engano. E ele tem alguns... Eu não lembro agora se são cachorros, mas eu acho que sim. Ou são porcos que ele não alimenta e ele faz experimentos. Enfim, eu acho que são cachorros mesmo. Que são os seguranças. E aí ele maltrata muitas pessoas e às vezes ele joga pessoas para esses cachorros comerem. E tem uma parte, tanto na série são porcos, eu acho, mas naquele filme mais antigo são os cachorros. E eu não lembro se é o Hannibal ou se é outra pessoa que joga o Mason pra esses bichos. E ele é atacado. Ele não morre, mas ele fica todo deformado. Olha só as referências. Nono trabalho. Venceu as Amazonas, tirou-lhes a rainha Hipólita, apossando-se do cinturão mágico que ela vestia. A mulher tá lá fazendo nada, só vivendo a vida dela. E vai lá, Hércules, amando de Euristeu, encheu o saco a roubar o cinturão. 10º trabalho. Matou o gigante Gerião, monstro de 3 corpos, 6 braços e 6 asas, e tomou-lhe os bois que se achavam guardados por um cão de 2 cabeças e um dragão de 7 cabeças. O seu 11º trabalho foi colher os pomos de ouro do jardim das Hespérides, após matar o dragão de 100 cabeças que o guardava. O dragão foi morto por Atlas, a seu pedido, e durante o trabalho ele sustentou o céu nos ombros no lugar do Titã. Interessante. Se Atlas tivesse deixado, né? Vou viver minha vida, deixei ele lá. O último trabalho consistiu em trazer do mundo dos mortos o seu guardião, o cão Cérbero. Hades autorizou a levar Cérbero para cima da terra sob a condição de conseguir dominá-lo sem usar suas armas. Hércules lutou com ele só com a força de seus braços. Quase o sufocou, dominando. Depois levou-o a Euristeu, que, com medo, sempre com medo, Euristeu é um medroso, ordenou-lhe que o devolvesse. Muito interessante essa leitura. Deve não, né? Mais pra frente tem os trabalhos um pouco mais explicados. São capítulos até longos. Tem uma narrativa mais encorpada. Mas agora eu tô procurando aquele da Medusa. Será que tem aqui? Deixa eu ver.